Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre técnica de elaboração de prova e táticas de chute. Por que é importante a gente ter uma técnica de elaborar a prova? Para evitar que o candidato fique atirando para todo lado, fique perdido, fazendo qualquer questão. Isso é muito prejudicial e acaba perdendo pontos muito importantes. A tendência é que nós cheguemos à prova descansados, porém estressados, preocupados ali naquela responsabilidade de ter que passar no exame de ordem ou então num concurso. Então nós temos um ponto positivo, que é o descanso, e um ponto negativo, que é o estresse. Vamos pegar aqui a nossa linha do tempo para a gente saber como então elaborar uma prova. Nossa prova hipotética vai ter 5 horas de duração. Nessa prova de 5 horas de duração, eu vou ter lá no início dela o que eu chamo aqui de ponto de estresse, que são aqui os 10, 15 primeiros minutos de prova. O que é importante fazer? Primeiro, controlar a respiração. Nesse tempo, 10 minutos, você tem que respirar fundo, fazer uma respiração bem lenta. E é importante também comer um chocolate ou algum doce. E por que isso? Porque o chocolate, pessoal, ele vai liberar a famosa endorfina, que traz aquela sensação de prazer. Isso vai te ajudar a estar mais disposto para começar a fazer bem a tua prova. E a segunda coisa importante é que o chocolate também ajuda naquela sensação de branco. A respiração e o chocolate, o doce, te ajudam a não ter o famoso branco aqui na hora de começar a prova. Então esses 10 a 15 minutos podem ser feitos até naquele período aqui, anterior ao início da prova. Se você tiver um tempinho ali, comece respirando, coma o chocolate, se prepare e dê um tempo para você dar uma folheada na prova, tirar aquela curiosidade inicial da prova. Passado esse tempo aqui, que você não vai fazer nada, vai só relaxar, você vai ter então toda essa parte azul clarinha, que eu vou chamar aqui com vocês de o melhor aproveitamento da prova. Nesse melhor aproveitamento da prova, você rende muito bem. Então, esse melhor aproveitamento da prova, ele dura até em torno de 3 horas de prova, 3 horas e meia. Você tem, então, muito tempo na sua melhor forma para fazer a prova. Como, então, usar esse tempo? Primeira coisa, defina antes quais matérias você tem mais afinidade ou você se sente mais seguro para usar o seu melhor tempo. Então, vamos lá, pessoal. Penal, eu gosto, estou confiante, vou fazer. Processo penal, estou confiante, vou fazer. Ética, estou confiante, vou fazer numa prova da ordem, por exemplo, ou então uma legislação especial numa prova de concurso. O que é importante aqui? Definir antes qual vai ser o teu roteiro, para você usar o melhor tempo de prova e poder acertar mais questões. E nessa segunda parte, que eu separei de azul mais escuro, como vai funcionar? Essa parte é uma parte mediana, é uma parte onde você está mais ou menos. Não está no seu melhor, mas também não está no seu pior momento. Então essa parte aqui você vai fazer aquele restante de matérias que sobrou e vai entender que aqui você vai acertar também umas questões, mas aqui já não é um momento tão bom. Então você deixa para aquelas matérias que você ainda não está tão seguro, ou então para aquelas questões em que você já não sabia mais nada sobre ela. Esse momento em roxo, final aqui, nós vamos usar para a técnica do chute. É onde você vai responder aquelas questões que depois do seu melhor momento, depois do seu momento intermediário, você realmente não conseguiu responder, então você vai usar para a técnica do chute. Essa parte, mais ou menos, ela vai durar até umas 4 horas de prova, 4 horas e meia de prova, tá? Então essa parte final vai ter entre 30 minutos a 1 hora. Essa partezinha final aqui, que vai englobar o chute e essa parte em vermelho, que ela é muito perigosa, que eu vou chamar de zona de perigo. A nossa zona de perigo, ela é onde o candidato vai passar as questões para o gabarito. Por que eu chamo de zona de perigo? Primeiro, se você deixar muito pouco tempo, às vezes você não consegue passar para o gabarito, se desespera e passa errado. Se você deixar muito tempo, você vai querer fazer o quê? Pegar essa parte vermelha, aonde já passou o seu melhor, o seu intermediário já chutou, você chegou naquela parte onde você está mais desgastado possível da prova,
e vai querer fazer o quê? Voltar para responder as questões lá atrás, que você já tinha respondido. E aí você faz o quê? Erra. Então isso não pode acontecer. Essa parte final é para passar o gabarito e respirar fundo, porque o gabarito tem que ser passado com calma. Então essa é a primeira dica para a gente fazer uma técnica de elaboração de prova, tá? Separa as matérias que você vai fazer por ordem daquilo que você está seguro, responda essas questões na sua melhor hora. Quando vai chegando na sua hora intermediária, responda aquelas que foram ficando, que vocês foram deixando para o final, ou então aquelas que você está com dúvida, e no final usa a técnica do chute, e a hora final é só para responder gabarito, reservadinho. Então vamos para a segunda dica aqui. Na hora de responder as questões, você começa lá, que nem eu disse, você vai escolher a matéria que você mais gosta, você vai começar por penal. Então, questão número 1 de penal. Eu bato o olho e falo, essa questão eu sei com certeza é a letra C. Então, eu marco letra C, faço um X na questão 1 e nunca mais olho para essa questão, porque nela eu tenho certeza. Vou para a questão número 2. A questão número 2, eu estou em dúvida entre a A e a D. O que é importante eu fazer? Eliminar as que você já sabe que não são corretas. Por que isso é importante? Para na hora que você for voltar nessa questão, você já ter eliminado duas que você sabe que não é a correta. Toda questão de prova tem questões impossíveis ou questões absurdas. Uma das letras vai ser a questão absurda. E ela você já tem que eliminar e riscar e não ler mais aquela questão. Na questão número 2, eu fiquei em dúvida. Então o que eu faço? Ponho um ponto de interrogação ao lado dela, para que depois eu volte nessa questão e resolva se eu vou escolher a alternativa A ou a alternativa D. Também é um modo muito eficaz de fazer essa comparação. Poxa, mas eu acho que a A estou mais para A do que para D. Como eu faço para deixar marcado isso? Na frente aqui da questão você põe maisinhos. 2 maisinhos na A, 1 maisinho na D. Então eu sei que eu estava mais tendencioso a responder A e menos tendencioso de responder a D. Não vou perder muito tempo com essa questão, vou para 3. A questão número 3, eu não sei de jeito nenhum. Essa, não adianta, eu nem sei do que se trata. É um assunto que eu nunca ouvi falar na minha vida. Como eu vou fazer então, pessoal? Eu vou selecionar ela com um quadradinho aqui, ó, para que depois eu chute, para que depois eu encaixe ela na técnica do chute. Vou para 4. Questão número 4, eu sei com certeza, é a letra A. E aqui vem a segunda dica. Tomem cuidado com a letra A. Porque as pegadinhas normalmente ficam na letra A. O examinador tende a colocar a pegadinha na letra A. Então, qual que é a dica aqui na hora de fazer a prova? Comece lendo de baixo para cima. Lê o enunciado da questão, marque a incorreta. Quando você ouvir incorreta, faça um círculo bem grande, destaque que é a incorreta, para lembrar que você vai responder a incorreta. Isso ajuda muito na hora de responder. E comece lendo a D, depois a C, depois a B, depois a A. Você evita de cair naquela pegadinha de que a questão A é a correta. Essa aqui eu tenho certeza era a questão A. Já marquei, acabou meu problema, xizinho no 4, vou embora para a questão 5. Questão 5, comecei lá lendo da D. A D me parece correta, vou deixá-la aqui. Um maisinho para ela. A C. C é errada, é ridícula. Ranquei fora. A B. Bom, B também estou em dúvida. Vou pôr um maisinho. E a A? Puxa, eu acho que é a A, mas eu estou em dúvida, muito em dúvida. Vou pôr 3 maisinhos na A, 2 maisinhos na D e 1 na B. Põe um ponto de interrogação e deixo para eu voltar aqui depois. Se não houver tempo, pessoal, o que você faz? Responde aí que você estava mais seguro. É tranquilo. Se houver tempo, eu dou mais uma pensada sobre essa questão. E a 6? A 6 eu estou em dúvida de novo. Fiquei entre a letra B e a letra D. A C não é nem a A era uma pegadinha e a C era absurda de novo. Então o que eu vou fazer, pessoal? Depois que eu acabar a prova, eu vou usar a tática do chute. E aí que eu vou voltar respondendo essas questões que eu estou em dúvida. As que eu tenho certeza, eu nem olho mais. Eu vou anotando lá atrás da minha prova, que seja em qualquer canto. Eu faço A, B, C e D e anoto quantas questões já estou respondendo. Aqui eu tinha uma na C, uma na A. Futuramente eu vou ter aqui uma na B, por exemplo,
essa eu vou ter que chutar, não adianta, essa aqui na A, essa aqui provavelmente é A de novo, e essa aqui é B. Então eu vou ter um panorama da minha prova, para saber quais letras estão caindo mais e quais estão caindo menos. Isso vai me ajudar quando? Na hora do chute, na hora da tática do chute. Entendido isso, de como se faz a prova, item por item, vamos passando devagar cada questão, lendo, só que não pode se perder muito tempo na questão, por isso você vai fazer este ponto de interrogação nas que tiverem dúvida. Marca com os maisinhos, vai dar para saber exatamente em qual você está mais seguro ou não está, e deixa para voltar depois. As que tiver segurança já arrisca fora. Então passamos agora para a parte final aqui, que são as táticas de chute. A primeira tática do chute é a proporção. O que é isso? Proporção. É simples. Todos os concursos federais, os concursos em gerais, eles não têm uma proporção muito diferente de questões. No exame da ordem, por exemplo, que são 80 questões hoje em dia, eles separam aproximadamente 20 questões para A, 20 para B, 20 para C e 20 para D. É óbvio que não vai ser essa proporção exata. Às vezes pode ter 22 aqui, 18 aqui, 20 aqui, 20 aqui. Isso vai variar um pouquinho, mas é mínima a variação. O que eu quero dizer então com a tática da proporção? Aquele gabarito que eu pedi para vocês fazerem, ele vai te dar um panorama de quais letras cairão mais ou menos, das que você está mais seguro e, na maioria, o que é totalmente normal, que você está em dúvida. Nesse panorama que eu aqui coloquei um exemplo, eu tenho 21 questões respondidas A, 20 questões respondidas B, 16 C e apenas 13 na letra D. Sobrou aqui, questões que eu não sei de jeito nenhum, e muito importante isso, o chute eu só vou usar para as questões que eu não sei de jeito nenhum, o que vai ser a minoria da minha prova. Nesse exemplo que eu dei 10 questões, eu vou fazer o quê? Usar as técnicas de chute. Eu tenho menos letras aqui na D. Então, provavelmente, a minha letra do chute vai ser nessa prova D. Porque se eu somar essas 10 questões aqui na D, eu vou ficar com 23. Vai dar uma proporção. Sempre lembrando o seguinte, eu falei para vocês riscarem as absurdas. Mesmo naquela que você não sabe quase nada, vai ter uma questão que é absurda. Risca ela. Se eu voltar naquela questão que eu deixei para responder com chute, e ela for D e ela é absurda, é óbvio que eu não vou responder D. Eu respondo letra C. E se a letra C já estiver eliminada, respondo letra B. E assim por diante. Eu não vou desperdiçar uma questão porque essa proporção deu letra D. Lembrem que isso é apenas chute. Isso é só chute, pessoal. Isso aqui não é matemática. É uma questão de chute. Porém, a proporção funciona muito bem. De 80, apenas 10 questões eu não sei. A proporção é bem capaz de me ajudar e me até levar a uma aprovação no exame da ordem, por exemplo. Já que eu não sei de jeito nenhum, eu vou tentar chutar. A próxima dica que eu posso dar para vocês é a da repetição de dados. Na hora que eu estiver fazendo a questão, isso vale para qualquer questão, não só as que eu não sei, há uma tendência do examinador, lembrando que isso é chute, não é matemático, mas há uma tendência do examinador de repetir a que está certa mais vezes. Vamos a esse exemplo. Quais as teorias do lugar e do tempo do crime, respectivamente? Quais as teorias do lugar e tempo do crime? Direito penal. Então tá, eu não sei a matéria. Vou tentar responder. Eu tenho aqui uma vez a palavra atividade, uma vez a palavra ubiquidade. Outra vez ubiquidade, outra vez ubiquidade, outra vez atividade. Uma palavra resultado, uma conduta e consumação. Só pelo jeitão da questão, eu sei que essa letra D está fora. Essa letra D é aquela chamada questão absurda que eu disse. Então eu vou riscar a letra D. Se eu não soubesse nada mais sobre essa questão, se eu não soubesse mais como fazer essa questão e fosse chutar, a minha letra do chute deu D, lembram? Mas eu vou olhar aqui e falar, poxa, D eu já eliminei. Então eu iria chutar na C. Mas não é o caso, eu estou usando aqui a repetição de dados. Pela repetição de dados, eu vi que tanto atividade quanto ubiquidade se repetiram várias vezes. Ubiquidade por 3 vezes e atividade por 2 vezes.
Então, é uma tendência do examinador de que ele queira me confundir entre a A e a C. Então, pessoal, a tendência muito grande de ser uma dessas duas a correta. Se eu estou em dúvida entre esse resultado aqui, eu posso ir nessa questão de chute e falar, bom, essa não é. Então, vou eliminar mais uma aqui, ó. Eliminei a B por esse nosso método de repetição. O que eu tenho que saber agora? Eu já sei que é atividade e ubiquidade, ou ubiquidade e atividade. Eu tenho que saber qual que é, respectivamente, a do lugar e qual que é, respectivamente, a do tempo do crime. Isso, se eu não tiver mais nenhum outro dado, eu não sei mesmo. Como eu vou fazer? Vocês lembram que eu disse que a tendência é que o examinador coloque a pegadinha justamente na primeira questão, na letra A? Por quê? Porque se eu lembro vagamente que atividade e ubiquidade é coisa sobre lugar e tempo do crime, eu já vou assinalar A. Mas nesse meu exemplo está errado. Não é a A. Seria ubiquidade e atividade. Então eu iria errar. Então, por mais esse conceito, mais essa técnica, eu poderia aqui, se eu não sei de jeito nenhum, chutar na C. A C iria dar certo, nesse meu exemplo hipotético, por todos os critérios de chute. Tanto a proporção, tanto a repetição de dados, tanto que a A sempre vem uma pegadinha, ou na maioria das vezes vem uma pegadinha. Então aqui eu conseguiria chegar na letra C apenas chutando. Isso aqui é chute, não é matemático. Eu tenho que saber um pouquinho da matéria, o conteúdo. E eu já expliquei numa outra aula, só para reforçar para vocês, um processo mnemônico. O que é isso? Processo que a gente usa para decorar coisas. Por exemplo, a palavra luta. Por que luta? A luta me responderia essa questão aqui, ó. Se você lembrar dessa palavra luta, você sabe que o lugar é a ubiquidade e o tempo, a atividade. Tá certo? Então, eu responderia essa questão facilmente aqui. Essa é uma questão que caiu no meu exame da ordem. Ok? Vamos para a última dica aqui de chute. As expressões fortes. Isto é muito comum de acontecer. Expressões fortes. Cuidado na hora que o examinador fala que nunca pode ocorrer alguma coisa. Sempre ocorre. Obrigatoriamente vai ocorrer. Jamais. Em hipótese alguma. E assim por diante, pessoal. Por quê? Essas expressões muito fortes nunca será admitido. Lembrem que em direito principalmente há muita exceção. Então, pessoal, nunca, sempre, obrigatoriamente, jamais, em hipótese alguma, em momento algum, essas expressões, fiquem com o pé atrás nelas. Se você está em dúvida entre duas questões, não sabe responder de jeito nenhum. A primeira questão contém nunca é admitido. E a segunda questão contém uma frase de que não é admitido. Vá naquela que não é. É muito mais seguro para você. Essas técnicas de chute é desde que você não saiba responder. Lembrando que você sempre tem que estudar. Isso é só uma ajudinha, um empurrãozinho para que você possa obter aprovação aí no seu exame da ordem. Ok, pessoal? Então é isso aí que eu queria dizer para vocês. Lembrem dos 15 minutinhos iniciais para dar uma respirada. Respondam daquela maneira como eu mostrei para vocês na melhor parte da sua prova, que é aqui no comecinho. Até umas 4 horas de prova você está super bem. 3 horas e meia. Lembre aqui no seu tempo intermediário de usar as táticas também aqui, de responder aquelas que você está em dúvida, daquelas que você deixou só para o final. Use o chute só lá no final, se for absolutamente necessário. E termine a prova preenchendo o gabarito com calma, respirando fundo. Se precisar, vai no banheiro, responde umas 20, dá uma respirada, depois responde mais 20 e assim por diante. Tenho certeza que isso aqui pode ajudar você a fazer uma prova melhor com mais organização. Muito obrigado, pessoal. Era isso que eu queria dizer. E pedir também para vocês que, se gostaram da aulinha, compartilhe ela aí no Facebook, compartilhe nas redes sociais, para que a aula possa realmente ganhar um destaque legal. Muito obrigado e até a próxima.